Olá, meu nome é Cássio, seja bem-vindo a mais uma atividade educativa da Casa do Baile, o Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design. A Casa do Baile integra o Conjunto Moderno da Pampulha, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, na categoria Paisagem Cultural. Hoje, nesse vídeo, nós vamos compartilhar com você a atividade educativa Arquitetura dos Sentidos Pampulha Sonora. Esta é uma atividade de mediação sensorial. Você sabe o que é uma paisagem sonora? Você já ouviu falar desse termo antes? Geralmente, quando nós pensamos em paisagem, nos vem à mente a imagem de um lugar bonito, uma fotografia, um cartão postal ou a lembrança de uma viagem que gostamos muito. Mas será que uma paisagem ela pode ser composta por sons? Em 1977 foi lançado o livro A Afinação do Mundo, escrito por Raymond Murray Schafer, que é um músico, compositor, escritor, educador ambiental e ambientalista canadense. Schafer buscava entender como os sons moldaram o comportamento das sociedades humanas ao longo de toda a história da civilização. O livro de Schafer pode ser considerado a primeira publicação do mundo que trata do tema da paisagem sonora. Para ele, é mais fácil nós fazermos uma análise da evolução da paisagem ao longo do tempo através de fotografias, de imagens, mas através dos sons isso é mais difícil, porque não existem praticamente nenhum registro sonoro disso. Ele inclusive faz uma investigação sobre alguns sons do passado, alguns desses sons inclusive que são desconhecidos para a gente e alguns sons que foram até realmente extintos, que nós não temos ideia de que sons seriam esses. Por isso que ele afirma a importância de nós conhecermos a paisagem sonora atual e sabermos, identificar quais sons seriam importantes preservarmos para as próximas gerações, para as gerações futuras. Um exemplo interessante acontece com a própria história da Casa do Baile, que nos anos 40 funcionava como um pequeno restaurante dançante, um espaço sonoro, musical, dançante. Nós temos muitos registros desse uso através de fotografias, mas pouco sabemos sobre quais músicas eram essas, o que os músicos tocavam, o que as pessoas conversavam, qual era a paisagem sonora da Casa do Baile nos anos 40. Schafer propõe também uma forma de classificar os sons. De uma forma sintetizada, de uma forma geral, ele propõe classificar os sons em 3 grandes categorias. A primeira categoria de sons seriam sons fundamentais, que seriam sons básicos ou sons âncoras, sons que estão presentes no nosso ambiente e que às vezes nós nem percebemos. São sons que estão presentes na paisagem, são praticamente hábitos auditivos. Geralmente esses sons são sons naturais, como os sons do vento, o som da água, o som dos pássaros. E geralmente esses sons eles marcam muito profundamente as comunidades dessas paisagens. Já por outro lado, outro tipo de sons são os sinais sonoros. Esses são sons artificiais, criados pelos homens. São sons que precisam ser ouvidos conscientemente, como as sirenes, as buzinas, os apitos. Esses sons eles são importantes porque nos transmitem mensagens em códigos sociais. Schafer também afirma que a partir da Revolução Industrial, na Era Moderna, o mundo começa a ser superpovoado por esses sons artificiais que o ser humano insere no mundo e que isso traria uma diminuição da qualidade da paisagem sonora mundial. Ele chega inclusive a afirmar que a humanidade está caminhando para uma surdez universal. E por último, Schafer propõe uma categoria que são dos marcos sonoros. Marco sonoro é um som característico de uma certa comunidade, presente somente ali naquele contexto, que traz uma identidade para aquela paisagem. E Schafer afirma que esses sons são importantes de serem conhecidos e serem preservados. A paisagem sonora mundial ela é dinâmica e está em constante evolução a todo tempo, a todo momento. Por isso, a paisagem sonora da Pampulha dos anos 40 não é a mesma da paisagem sonora atual. Hoje, nesse vídeo, nessa atividade, nós vamos propor que você venha com a gente participar desse exercício de explorar os sons da Pampulha de hoje. Venha com a gente! Agora iremos realizar um exercício de percepção e inventariação acústica da paisagem sonora da Casa do Baile. Nós vamos explorar os sons ao nosso redor. E para isso nós vamos contar com a participação dos nossos educadores. A Jaqueline
Ítalo, Amanda e Maria Laura. Eles já estão com pranchetas para organizar essa observação, as sensações, as impressões que eles vão ter dessa experiência. E você, de onde está aí na sua casa, mais tarde, se quiser, também pode fazer essa atividade de explorar e observar os sons do seu redor. Aqui no jardim da casa, a gente acaba percebendo alguns sons de pássaros. Então tem uma variedade muito grande de pássaros que vêm visitar e a gente acaba escutando o som deles, né? Quando a gente para reparar. Além disso, também tem o som do vento batendo nas folhas das árvores. E na correria do dia a dia a gente acaba não percebendo, mas são sons característicos da casa. Daqui eu consigo ouvir muitos barulhos, desde barulho de carro, moto, buzina e até os transeuntes. Eu percebo que à medida que eu vou andando no sentido da casa, o silêncio ele vai sendo cada vez maior. A gente consegue perceber que a Pampulha ela é bem diferente do centro da cidade, por exemplo. O barulho é menor e chega até a ser um barulho diferente. Eu penso que lá nos anos 40 devia ser muito mais sossegado, com uma paisagem mais voltada para a natureza e esses sentidos sonoros muito mais aguçados. O som da água da lagoa sendo balançado pelos ventos batendo nas pedras, eu acho esse som muito marcante, esse som muito agradável, reconfortante, calmante. É um marco, uma característica da lagoa, da Pampulha, característica do complexo, e é um marco sonoro da Casa do Baile também. Para mim o som aqui foi o vento que eu reparei e é um som que é muito agradável, é um som que acalma, às vezes mais forte, às vezes é mais fraquinho e é difícil achar na cidade um lugar que tenha uma calma igual tem aqui na Pampulha. Este foi a Arquitetura dos Sentidos Pampulha Sonora, um exercício de percepção e exploração dos sons da paisagem sonora da Pampulha. Nós podemos perceber que a maioria dos sons notados foram sons da natureza e que a paisagem sonora da Pampulha é uma importante paisagem sonora da cidade de Belo Horizonte. Nós podemos perceber também que um dos sons característicos da Casa do Baile, que poderia ser o seu marco sonoro, foi o barulho das águas batendo nas pedras da base da ilha. Fica o convite para você, que aí de onde você esteja, também faça esse exercício de perceber os sons ao seu redor. Tome um tempo, ande pelo espaço, explore os sons, perceba-os. Que sons chamam sua atenção? Dedique alguns minutos para ouvi-los cada um atenciosamente e depois tente classificá-los. Você acha que esses sons são naturais, são artificiais? Você conseguiria ainda descrever ou distinguir qual seria o som característico do lugar onde você está? Qual seria o marco sonoro? A gente se despede por aqui e fica o convite para que, quando der, e seguindo todos os protocolos de funcionamento deste espaço, você também venha nos fazer uma visita. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve!